Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 26 de outubro de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pediria para todos os juízes confirmarem a presença no sistema do EPAT. Muito bem, todos os juízes confirmados, eu vou iniciar a sessão. Temos 4 processos do dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e os patrões estão presentes. Então, começando os trabalhos com o processo de Artvisão, Van Gogh Comércio de Produtos Promocionais Limitada. É um recurso misto, é de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Sim. Muito bem. Trata-se de retorno dos autos, determinado pela Câmara Superior para novo julgamento e recurso de ofício, interposto contra a decisão proferida pela DTJ1, que julgou parcialmente procedente o AIM. Os itens 2 a 10 do AIM foram objeto do Programa Especial de Parcelamento, assim houve o esgotamento do processo administrativo tributário quando se refere aos itens. Resta em discussão o item 1, referente à acusação de deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas, referente a operações tributárias como sendo não tributárias. A decisão primeira instância julgou improcedente o item 1 e procedentes os demais itens do AIM. A da interpretação fiscal foi ao parecer propugnando o provimento de cujo ofício. A autora apresentou contra-razões requerendo o improvimento de cujo ofício. A terceira Câmara Julgadora negou o provimento de cujo ordinário e deu o provimento de cujo ofício. O contribuinte interpôs recurso especial e a Câmara Superior anulou a decisão da outra terceira Câmara Julgadora e determinou nova prestação judicante. Esse relatório, doutor Daniel, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Obrigado, doutor Inácio. Eu acho que vou ser bem rápido, porque eu acho que a questão está bem delineada aí no próprio processo. A empresa Artvisão é uma empresa que trabalha praticamente 100% sob encomenda. Né? O trabalho dela é totalmente de produção de material promocional. Então, ela não faz mercadoria de revenda. Ela faz banners, cartazes. Então, ela é vamos dizer dessa forma um pouco esdrúxula, vamos dizer. Ela é uma gráfica, só que um pouco maior. Né? Então, ela faz impressão em PP, faz impressão em lona. Então, o que o cliente precisa, dentre eles Petrobras, Coca-Cola, Natura, ela faz essa impressão de material promocional. Né? Trabalho esse que se enquadra na decisão normativa CAT 4 de 2015. Então, como bem decidiu em primeira instância pela DTJ, todo o trabalho que ela faz não se enquadra no ICMS, mas sim no ISS, que pela lei complementar está no item 305. No mais, doutor Inácio, acho que é isso que tem que deixar claro. Me coloco à disposição para sanar alguma dúvida dos novos julgadores, da doutora Luciana, representação fiscal, para, se tiver dúvida em relação ao trabalho que a empresa faz.
Nós trouxemos no recurso fotos da empresa, as impressoras, o fabril, vamos falar dessa forma, o que denota que ela realmente é uma empresa que não vende produtos em prateleira, mas sob encomenda. E o que eu rogo, então, pela improcedência do recurso de ofício. Obrigado, doutor Inácio. Agradeço, doutor Daniel. Vou passar para o meu voto. Conforme o relatório circunstanciado, o entendimento do fisco é que os produtos constantes das notas fiscais emitidos pela autuada não se sujeitam ao entendimento exposto na edição normativa CAT 4/2015, que dispõe. Eu vou só fazer a leitura dos itens 1 e 2 da edição normativa, que vem ao caso. Diz o seguinte, o item 1 da edição normativa. O ICMS não incide sobre as operações de saída de impressos personalizados promovida pela indústria gráfica, desde que a personalização do impresso fique caracterizada pelo valor e pela natureza do material utilizado, não prepondere a circulação de mercadorias, e 3, o impresso seja destinado ao uso exclusivo do encomendante. Dizendo a adição normativa, o material destinado para fins publicitários pode-se incluir na categoria de impresso personalizado não sujeito a incidente do ICMS, desde que 1. A finalidade seja restrita à mera divulgação da mensagem publicitária nela estampado, isto é, sem utilidade adicional significativa em benefício de outrem que não o encomendante, e como destacado no item 1, 2. Pelo valor e pela natureza do material utilizado, não prepondere a circulação de mercadorias. A título exemplificativo, seria o caso de folhetos, catálogos, folders, cartazes e banners confeccionados em papel, papelão ou papel plastificado. Volto a dizer, de acordo com o fisco, não se trataria de impressos personalizados, mas sim de displays, abre aspas, visto que o uso das mercadorias será em pontos de venda de mercadorias e não exclusivo dos adquirentes. A adição de primeira instância, exposto. A título exemplificativo, a referida decisão normativa cita a confecção de folhetos, catálogos, folders, cartazes e banners. Os impressos produzidos pela autuada possuem características semelhantes a esses, enquadrando-se no conceito estabelecido pela não existência CMS. Apesar do demonstrativo fiscal de folhas tais e quais classificar os produtos listados como displays ou mercadorias, consultando as correspondentes notas fiscais, evidencia-se que, efetivamente, trata-se de impressos personalizados destinados ao uso exclusivo de encomendantes. Consoante se infere na descrição de tais produtos, esses não são objeto de posterior operação de comercialização ou industrialização. Dizendo a adição recorrida, embora o agente atuante alegue que os impressos destinam-se a pontos de venda para veiculação e propaganda, entendo que tal circunstância não descaracteriza o conceito de utilização exclusiva pelo encomendante, posto que o fito princípio desse produto é a divulgação da mensagem publicitária nela estampada, concernente especificamente a mercadoria do próprio encomendante, portanto, desprovido de utilidade adicional significativa em benefício de outro. Volto a dizer, entendo que o fato de os produtos serem destinados a pontos de venda para veiculação de propaganda dos encomendantes, por si, não é suficiente para a assertiva de que as operações são tributadas pelo ICMS, mas, sobretudo, haveria que se verificar a preponderância da circulação da mercadoria em razão do valor material que é impregnado no material publicitário. Nesse sentido, a resposta à consulta tributária 10.324/2016 expôs. Relata que, a pedido do seu cliente, desenvolve artes gráficas envolvendo a criação de serigrafia, produção e fabricação de displays em mobiliário de plástico, madeira, metal e suas peças. Expõe que no primeiro pedido, normalmente entrega o display fabricado conjuntamente com a arte gráfica, que o personaliza. Posteriormente, o pedido poderá compreender apenas cópia da arte gráfica com o objetivo de substituir a anterior desgastada. Diz ainda, isto posto, registra que outras empresas do setor entendem que esses tipos de produtos não estariam sujeitos ao ICMS. Com base definida na portaria CAT 54/81. Por isso, reproduz a sua consulta ao preâmbulo dos artigos 1º e 2º da portaria mencionada, cita a decisão normativa CAT 4/2015, resposta à consulta 6.284/2015, alegando que a maioria, quase absoluta, dos seus clientes não comercializam os displays adquiridos. Isso requer empresa personalizada que entende presente seus produtos. 2 pontos. Item 1. São impressos personalizados na medida em que a marca, produto ou sinal de adquirente encomendante fica estampado no display. Não são mercadorias porque não destinam a posterior comercialização pelo adquirente encomendante. E 3. Os displays não têm um objetivo meramente publicitário, de divulgação da marca, produto e sinais de propaganda, ao serem encaminhados ao local de uso e exposição, supermercados, farmácias ou estabelecimentos do gênero.
Diz ainda a resposta à consulta, lembrando aqui, por oportuno, que displays, de modo geral, são peças de mobiliário de vida útil prolongada, material não descartável, destinado a condicionar e expor produtos para venda ou impresso para distribuição a potenciais clientes, divulgação e propaganda em pontos comerciais. Desta forma, fica claro que se trata de fabricação e venda de produto novo, quando o consulente atende o primeiro pedido do seu cliente, fornecendo display decorado com uma arte gráfica que o identifica por formato produto. Neste caso, ocorre exclusivamente a incidência do ICMS, sendo que a operação será o valor total cobrado dos clientes. Dizendo, o material destinado a fins publicitários pode-se incluir na categoria de impresso personalizado não incidente à incidência do ICMS, desde que 1. A finalidade ser restrita à mera divulgação de mensagens publicitárias nem estampado. 2. Pelo valor e pela natureza do material utilizado não preponderem a circulação de mercadoria. A título exemplificativo, seu caso de folhetos, catálogos, folders, cartazes e banners. Em suma, as saídas de artes gráficas desenvolvidas pela consulente sob encomenda a seus clientes, comercializadas da forma isolada e destinadas à renovação dos displays dos adquirentes, não estão sujeitas à tributação ICMS, quando atender às condições relacionadas ao item 3 da sua normativa CAT 4/2015. Ou seja, quando cumulativamente esse material ser destinado exclusivamente para a divulgação da mensagem publicitária estampada e for de uso restrito do encomendente, pelo valor e natureza do material utilizado na sua produção, não caracteriza preponderância a circulação da mercadoria. Analisando as fotos de folhas 14 e 15, verifica que os produtos possuem a marca do encomendente, sendo assim personalizados como exposto pela sua recorrida. Sendo assim, independentes que se destinam à divulgação de mensagem publicitária nele estampada, embora possam ser encaminhados ao local de uso e exposição, tal fato não descaracteriza o uso exclusivo do encomendente, pois é ele quem se beneficia da publicidade. Diversamente ocorreria, como exposto referido à resposta à consulta, se pelo valor e pela natureza do material utilizado em sua produção, preponderasse a circulação da mercadoria. Neste caso, haveria inclusive benefício de outrem e poderia ser caracterizado como brinde. No entanto, essa não foi a razão da imputação do fisco. No demonstrativo de folhas 343 a 363, estão listadas notas fiscais eletrônicas. No entanto, no sistema de nota fiscal eletrônica não é possível verificar por completo a identificação do destinatário nem a descrição total das mercadorias, de modo a atestar que há produtos com identificações genéricas, ou seja, que não seriam personalizados. Assim, entendo que a calculação do item 1 é insubsistente, pelo exposto com isso, né, por recurso de ofício. Então é assim que eu voto. Só um momento, só que a gente está em julgamento de recurso do recurso de ofício, mas eu preciso verificar qual foi o resultado do recurso ordinário. Só um momento. Pelo seu relatório, presidente, foi negado o provimento ao recurso ordinário pela... Sim. É que Recurso aqui, ordinário conhecido parcialmente na parte desconhecida desprovida, é isso? Deixa eu ver. Espera aí que eu tô... porque o problema Não, é que conhecido integralmente não provido é que o pela terceira sistema, por algum Câmara. motivo, como passou pela Câmara Superior, ele está pedindo para eu registrar o voto de recurso especial. Ué? Ah, de recurso especial? É, eu acho que é um erro do sistema aqui. Como passou pela superior, por algum motivo, ele está pedindo para registrar o voto do recurso especial. Eu vou Não sei se eu fazer... repito. Não sei se eu repito o que aconteceu no recurso especial, porque isso não está em julgamento. Mas aparece para você registrar o que é o Sim, recurso de ofício? sim, também. Pede para registrar recurso ordinário, Nossa. recurso de ofício e recurso especial. Estranho. É estranho. Eu acho que eu vou repetir o que aconteceu no recurso especial. Eu acho que sim, Também não. Inácio, mas eu acho que também Não. vale... Eu sugeriria duas Também, coisas. Ou você sim, fazer também não dá. isso e avisar o pessoal do EPAT,
ou você tirar de pauta, avisar o pessoal do EPAT, a gente volta daqui 1, 2 sessões. Eu acho que o recurso especial não vou conseguir colocar, porque se eu colocar o que foi julgado, que é a anulação da decisão anterior, né? Vai voltar para a primeira instância. Ele está pedindo para acessar a fase ou defesa ou recurso especial. E não é nenhuma das opções. Inácio, como a gente já tinha conversado, e eu ia até pedir vista desse processo, o que a gente pode fazer, então, é retirar ele de pauta e na próxima sessão, quando ele voltar, eu já trago a manifestação em sessão pronta para a gente já finalizar o julgamento dele na próxima sessão. Pauta ele daqui às 2 sessões, que seriam os 15 dias da minha vista, e aí eu já trago a minha manifestação pronta. Tudo bem. Eu vou mandar, então, uma mensagem para o pessoal do sistema para verificar o que aconteceu. Eu também vou falar com o Sérgio Fantini, da representação fiscal, que ele também é dessa equipe de EPAT aí. Quando a gente tem problema, a gente costuma falar com ele. Tá. Eu vou passar para ele também. Então, eu vou, na verdade, vou devolver para mim, tá? Eu sou o relator. Então, Daniel, doutora, de qualquer forma, o processo seria em vista para representação fiscal. Tá? Então, nesse tempo, a gente vai tentar corrigir esse erro aqui no sistema. E o processo voltará para julgamento definitivo posteriormente. Tudo bem, doutora? Combinado, doutor Inácio. Tá bom, agradeço a presença. Eu que agradeço. Boa sessão a todos. Obrigada. Inácio, só confirmando, para mim aparece que está em julgamento recurso ordinário, especial e ofício, os três. Aparece sim. O ordinário de ofício é o comum, né? Porque, como, apesar da superior retornar só o de ofício, o sistema não consegue entender. Ele retorna o processo inteiro. Que estranho. Mas o resto é estranho. É porque já tem um recurso de ofício julgado também, né? Não devia aparecer essa parte do recurso especial, né? Mas tudo bem. Está todas naquele mesmo. Essas correções do sistema que corrige uma coisa, atrapalha a outra, e corrige a outra, atrapalha uma terceira. Eu falo porque se marcar do recurso especial, a gente pode ter mais problema para voltar para o rumo esse processo. E como vai tirar de vista, eu acho que foi a melhor coisa. Tá bom. Então, vamos continuar então com os demais processos. Passa para o processo de LC Transporte, Logística, Armazém Gerais Limitado. É um recurso misto, relator doutora Maria Anselma. Não há protesto por sustentação oral. Sim, doutor Inácio, esse processo já ocorreu a sustentação oral, né? Sim. Deixa eu só editar o voto para que todos possam acompanhar. Vou ligar aqui só um minuto.
desculpe. Então, na sessão, doutora Patrícia. A doutora Patrícia vai acompanhar julgamento de algum processo? É só acompanhamento mesmo, presidente, não é sustentação oral, não. Ok. Pode me informar qual processo que seria, Jailson? Eu abri o microfone dela para ela se pronunciar. Ok, obrigado. Bom dia a doutora todos. Bom Bom dia dia. a todos. Senhor presidente, eu somente vou acompanhar o julgamento do auto de infração da LC Transportes. Ok, então é esse mesmo, né? Obrigado. Obrigada. Um minutinho, presidente, porque é para defesa. O especial de ofício. Acho que, presidente, depois eu vou passar a leitura do voto, mas acho que eu classifiquei corretamente. Então, mais uma vez, então, bom dia a todos que nos acompanham também pela internet. Vamos aqui na... Eu vou proceder ao relatório, porque já é um processo que já faz... a sustentação oral ocorreu em julho, né, de 2023, então é bom que a gente relembre o relatório. Então, trata-se de recurso misto, sendo o recurso de ofício, as florestais e recurso ordinário às florestais, interposto contra a decisão de primeira instância administrativa, que julgou procedente, em parte, a acusação fiscal contida no exordial. Deixou de pagar o ICMS, apurado por meio de levantamento fiscal, com fundamento no artigo 509 do RICMES, relativamente aos exercícios de 2011 e 2012, considerando-se os valores das operações de entradas e saídas de mercadorias, CESP FAPES 1.905, 596 e 5.907, e o estoque inicial e final do ano, conforme demonstrativo no anexo 1, relatório circunstanciado e cópias de documentos juntados. A infração do item 2 é relativa à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, adequando no que couber na prestação. O item 2.2 recebeu mercadoria sem documentação fiscal, relativo ao período de 2012, apurado por meio de levantamento fiscal, com fundamento no artigo 509 do RICMES 2000, considerando os valores das operações de entradas e saídas de mercadorias, conforme os CFAPs já citados, e os estoques inicial e final de cada período,
conforme demonstrativo no anexo 1. O item 3, infrações relativas a livros fiscais contábeis e registros magnéticos. 3.3 deixou de escriturar no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 as notas fiscais relativas no demonstrativo anexo 3, referente a entradas de mercadorias no estabelecimento em operações não tributadas, conforme cópia do livro de entrada e demais documentos juntados. O item 4 deixou de escriturar no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 as notas fiscais relacionadas no demonstrativo, conforme anexo 4, referente a entradas de mercadorias no estabelecimento em operações tributadas, conforme registro do livro de entrada e demais documentos. O item 5 deixou de escriturar no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2012 os documentos fiscais relacionados ao demonstrativo no anexo 1, relativos às saídas de mercadorias em operações não sujeitas ao pagamento do imposto, conforme cópias do livro registro de saída e demais documentos juntados. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa às folhas 2.604 a 2.666, alegando em síntese que o lançamento foi efetuado de forma contrária à legislação, ensejando nulidade. Alega vício na forma do AIM, uma vez que o agente fiscal não realizou auditoria em todos os documentos fiscais da empresa. Quanto ao item 1, alega vício por não ter sido analisado todos os documentos fiscais da empresa e que a diferença encontrada não corresponde com a realidade, uma vez que o agente fiscal relacionou valores de mercadorias como entradas no estabelecimento comercial do autuado, mas na realidade não ocorreu a operação, pois não houve o recebimento das notas fiscais de entrada acompanhada das mercadorias. Trata-se de notas fiscais emitidas erroneamente pelas depositantes clientes, que não as cancelaram, conforme comprova os documentos juntado aos anexos de folhas 2667 a 2858 e 2893 a 4269. No item 2, alega que a acusação é infundada, pois todas as operações de remessa de mercadorias para armazenagem foram recebidas pela autuada com as notas fiscais. Quanto ao item 3, alega que deixou de escriturar no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 notas fiscais referentes às entradas de mercadorias no estabelecimento em operações não tributadas, aplicando a infringência do artigo 214 do RICMES 2000 e multa do artigo 85, inciso 5, alínea A, combinado com os parágrafos 2º, 9 e 10 da Lei 6374 de 89. Ainda quanto ao item 1, alega que a diferença apurada não corresponde à realidade, pois se o fisco tivesse analisado todos os seus documentos, teria verificado que foram emitidos notas fiscais contra a autuada, mas as mercadorias não foram recebidas. Quanto aos itens 3, 4 e 5, alega que, assim como ocorreu nas infrações descritas nos itens 1 e 2, também houve inconsistência no lançamento em razão de o agente fiscal não ter avaliado toda a documentação fiscal da empresa e ter apontado operações como não escrituradas, e que não pode ser responsabilizado e penalizado pela não escrituração de notas fiscais que não teve conhecimento da sua emissão, posto que emitidas erroneamente pelas depositantes clientes que não enviaram a mercadoria e não cancelaram as notas fiscais. Ainda fala sobre o valor da multa aplicada que não pode induzir a violação ao princípio do não confisco, assegurado pela Constituição Federal e requer a aplicação da taxa Selic e juros moratórios. Houve manifestação fiscal de folhas tais, o processo foi encaminhado à Delegacia Tributária de Julgamento, onde a julgadora decidiu converter o julgamento em diligência para que o agente fiscal autuante proceda à análise da mídia digital juntada pela autuada, bem como, na oportunidade, se possível, juntar-se aos autos documentos nela consta das folhas 2, 8, 7 e meia. Assim,
Em atendimento, os documentos foram juntados às folhas 2892 e 4269. Em retorno à diligência, a autuada juntou manifestação às folhas 4276 e 4286. Assim, as folhas 4287 a 4327, o ilustre julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos: ante o exposto e do mais que dos autos contém, julga-se parcialmente procedente o AIN tal. Então, ele deu parcialmente procedente o item 1 do AIN, por inobservância do disposto no artigo tal, parcialmente procedente ao item 2 do AIN, por inobservância também ao disposto no artigo tal, parcialmente procedente o item 3, procedentes do item 4 e 5 do AIN, por inobservância ao disposto do artigo 214 tal. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão às folhas 4640 a 4708. O parecer do recurso de ofício foi juntado às folhas 4618 a 4636. Os pressupostos foram encontrados no recurso ordinário, posto isso, foi deferido o seu processamento pela DJT às folhas 47 e 35. Não houve protesto por sustentação oral. As folhas 4710 a 4734 foi juntada as contratações ao recurso de ofício e as folhas 4740 a 4776 as contratações ao recurso ordinário. Os autos foram distribuídos à 4ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde foi proferido o voto do ilustre juiz Dr. Rogério Nomura, conhecendo do recurso ordinário e dando não provimento ao recurso de ofício, e dando parcial provimento, restabelecendo o item 1.1. Autuado interpôs pedido de retificação de julgado às folhas tais, o qual foi indeferido pelo ilustre presidente deste Tribunal de Impostos e Taxas. O recurso especial às folhas 4857 e 4916, o qual não foi conhecido, conforme o voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Augusto Toscano, as folhas 20.935. Autuado interpôs pedido de retificação de julgado às folhas 20.942 a 21.011. Assim, com o despacho proferido pelo presidente do tribunal, as folhas 2884 e 2885, o pedido de retificação de julgado foi indeferido e deferido o processamento do recurso especial. A representação fiscal junta as folhas 20.890 a 52 a 520913, suas contratações ao recurso especial. Acho que está errado aqui, a 29.913. Autuada junto às folhas 20.918 a 20.934, memoriais de julgamento. Os autos foram distribuídos à Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde foi proferido voto pelo ilustre juiz Dr. Augusto Toscano, que não conheceu do recurso especial. A autuada interpôs, então, pedido de retificação de julgado às folhas tais, o qual foi deferido o processamento. Os autos foram, então, distribuídos novamente à Câmara Superior deste Tribunal, onde foi proferido voto pelo ilustre juiz Dr. Augusto Toscano, dando provimento ao pedido de retificação de julgado, declarando a nulidade do acórdão exarado em sede de recurso ordinário, ordenando-se a remessa dos autos a uma das câmaras julgadoras do egresso tribunal para que proceda um novo julgamento. Regularmente processado o apelo, é o relatório, motivo pelo qual encerro o meu relato. Passo à decisão. Trata-se de recurso misto, ou seja, são analisados neste voto o recurso de ofício, as folhas 4618 e 4636, e recurso ordinário 4640 e 4708, interposto contra a decisão de primeira instância administrativa, que julgou parcialmente procedente ao inicial. Passo à análise do recurso ordinário. Inicialmente, e após a sustentação oral realizada em sessão de 6/7/2023, conforme folhas 21.49 a 21.50, analisa o recurso ordinário por entender que se faz presente, no caso em tela, questão prejudicial que precisa ser saneada.
Isto posto, logo no item 1.1, leio de imediato que o ilustre agente fiscal de renda atribui diferença de entrada e saída de mercadorias e estoque inicial e final das empresas Medley e a empresa Segmenta Farmacêutica. Continuando a análise dos documentos acostado nos autos, verifico que a atividade da hora recorrente se trata de transportes, logística e armazéns gerais. Isto posto, sigo na análise. A recorrente alega, em relação ao item 1.1 do AIN, tanto nas razões de sua defesa, quanto em seu recurso ordinário, que, em razão de sua atividade, suas operações não estariam submetidas à incidência de ICMS nos termos do artigo 7º, inciso 1 do RICMES 2000. De fato, não há no trabalho realizado pelo fisco acusação de que a recorrente exerceria atividades diversas da que consta dos autos, que é a atividade de armazém geral. E por esse motivo é de ser analisada a norma do regulamento do ICMS, que é mencionada pelo recorrente em seu recurso. Vejamos conforme abaixo. Então, eu cito o artigo 7º. O imposto não incide sobre, inciso 1, a saída de mercadorias com destino a armazém geral, situado neste estado para depósito em nome do remetente, grifo. Pois bem, o item 1.1 acusa a recorrente de falta de pagamento do imposto, apurado mediante levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES 2000, onde foram encontradas diferenças de valores relativos aos exercícios de 2011 e 2012. Na apuração do imposto devido, a fiscalização considerou os valores das operações de entradas e de saídas, bem como dos estoques inicial e final, conforme consta dos demonstrativos dos anexos 1A e 1B, juntados às folhas 22 e 23. Essa diferença de valores apuradas por meio de levantamento fiscal foi considerada como decorrente de operação ou prestação tributada nos termos do artigo 509, parágrafo 3º do RICMES. Ocorre que a cobrança realizada pelo fisco no item 1.1 do AIN, de fato, não decorre de imposto que seria devido pela recorrente em suas operações próprias, que são operações não submetidas à incidência do imposto nos termos do artigo 7º, inciso 1 do RICMES 2000. Trata-se, na verdade, de cobrança de imposto devido pelas empresas que contrataram serviços de armazenagem prestados pela recorrente, que podem ter circulado mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, sendo essa a origem da diferença de valores que foi apurada pelo agente fiscal de RI. Ou seja, não se trata de exigência de ICMS sobre serviços de armazenagem, e sim de exigência por solidariedade do imposto devido por suas contratantes, cuja previsão está de acordo com o previsto no artigo 11, inciso 1, a linha C, do RICMES 2000, que abaixo eu transcrevo. Então, aqui o artigo 11. São responsáveis pelo pagamento do imposto devido, letra C, solidariamente, no recebimento ou na saída de mercadorias sem documentação fiscal. Ocorre que não foram essas as informações que o agente fiscal autuante fez constar na descrição do item 1.1 do AIN e no relatório circunstanciado de folhas 9, pois nada se vê nos autos que indique que a imputação do item 1.1 se deu à recorrente por solidariedade. Sequer a indicação de ter infringido o artigo 11, inciso 1, a linha C do RICMES, e é por tal motivo que não se vê nas razões da impugnação ou do recurso ordinário apresentados pela contribuinte uma linha sequer abordando o tema da cobrança do imposto por solidariedade. Entretanto, esse erro cometido no momento da autuação, na maneira como penso, não é causa de decretação de nulidade do item 1.1 da acusação. Isso em razão das regras dos artigos 13 e 14 da Lei 13.457/2009, que a seguir transcrevo. Então, eu transcrevo o artigo 13. Estando o processo em fase de julgamento, e os de capitulação da infração ou da penalidade serão corrigidos pelo órgão de julgamento de ofício, grifo, não sendo causa de decretação de nulidade. Parágrafo 1º.
Quando da correção resultar penalidade de valor equivalente ou menos gravoso, será ressalvada ao interessado expressamente a possibilidade de efetuar o pagamento do débito fiscal no prazo de 30 dias, contados da intimação, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a apresentação da defesa. Parágrafo 2º. Saneadas as irregularidades pela autoridade competente e tendo havido prejuízo à defesa, será devolvido ao autuado o prazo de 30 dias para pagamento do débito fiscal, com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração ou para apresentação da defesa relativamente aos itens retificados. Como se vê, o erro de capitulação da infração pode ser corrigido de ofício por este órgão de julgamento, motivo pelo qual entendo que deva ser corrigida a capitulação da infração indicada no item 1.1 do AIN, devendo também constar como infringido o artigo 11, inciso 1, a linha C do RICNIS 2000. Entretanto, inegável que essa correção realizada neste momento do trâmite deste processo terá prejuízo à defesa até então apresentada pela recorrente, pois até este momento não teve ela como se defender de exigência do imposto que está sendo feita por solidariedade, conforme previsto no artigo 11, inciso 1, letra C do RICNIS 2000. Importante mencionar que a recapitulação da infração, que aqui é realizada de ofício, com fundamento nos artigos 13 e 14 da Lei 13.457/2009, corrigindo a capitulação da infração do inciso do item 1.1 do AIN, para nele fazer constar que o imposto está sendo exigido da recorrente por solidariedade, vide artigo 11, inciso 1, letra C do RICNIS. É correção que também já havia sido realizada pela 4ª Câmara Julgadora deste Tribunal, na anterior decisão do recurso ordinário de folhas 4829 a 4836, que foi anulada pela COLEM da Câmara Superior. Assim, corrijo de ofício a capitulação da infração do item 1.1 do AIN, devendo constar como infringidos os seguintes artigos. Aí eu cito. Entretanto, como mencionei anteriormente, essa correção do item 1.1 do AIN, que ora é realizada de ofício, pode causar prejuízo à recorrente, que não se defendeu nem em primeira instância, nem em seu recurso da cobrança do imposto por solidariedade. Tema este que também não foi tratado pela decisão da primeira instância. Tal situação pode resultar em cerceamento de defesa e, quiçá, decretação de nulidade de novas decisões proferidas por este tribunal, a exemplo do que já ocorreu, postergando indefinidamente o encerramento do presente processo administrativo tributário. Diante do exposto, e em razão da correção de ofício ora realizada, fazendo constar do item 1.1 do AIN, que a cobrança do imposto se dá por solidariedade prevista no artigo 11, inciso 1, a linha C do RICNIS, entendo que neste momento deva ocorrer a suspensão do julgamento dos demais itens do AIN e remetido os autos para a primeira instância, para que, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º da Lei 13.457, de 2009, seja a recorrente intimada a efetuar o pagamento do débito fiscal do item 1.1 do AIN no prazo de 30 dias, contados de sua intimação, com desconto igual ao que poderia ter usufruído no decurso do prazo previsto para a apresentação da defesa, ou que, nos termos do artigo 14, parágrafo 2 da Lei 13.457 de 2009, caso queira, apresente nova defesa apenas em relação ao item 1.1 aqui retificado. Importante mencionar que, caso a recorrente opte por não realizar o pagamento do imposto e apresente nova defesa, essa deverá se restringir apenas ao item 1.1 do AIN, que aqui foi retificado. E a nova decisão da primeira instância deverá ser proferida em complemento da decisão anterior, sem abordar os demais itens da acusação, cujo julgamento fica sobrestado. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos pares. Obrigada.
agradecer a doutora Maria Anselma. O processo está em discussão, eu só estou fazendo uma verificação aqui, que é um processo um pouco longo. Nossa, eu fui olhar, realmente não tem no... O que eu vi... modo de infração. Mas o que acontece? O que acontece? Isso daí constou na manifestação do fiscal da defesa. Quer ver? Ó, folhas 2.873. Uhum. Mas aí não é recapitulação, né? No auto-infração não foi lavado com isso. Sim. É Sim, pós-defesa. mas aí... Não é erro de acusação isso aqui? Seria caso de nulidade. Não, a acusação está correta, né? O problema é a solidariedade, tá? Então, isso aí consta na manifestação do fiscal. Eu acho que talvez... Mas é pós-defesa, né? É pós-defesa. Tudo bem, se achar pertinente, acho que a gente talvez deveria, propiciar uma oportunidade para a nova defesa, né? Mas por razão um pouco, talvez, diversa da doutora Maria Anselma, que ela, no voto ela fala que nunca foi citado, né? Nunca foi citado, mas foi citado pelo FR na manifestação. De certa forma, ao fazer isso na manifestação, ele introduziu um elemento novo no auto de infração. Então, por causa desse elemento novo, né, teria que ser dada a oportunidade do contribuinte apresentar nova defesa. É um argumento um pouco diferente. Mas aí manda para a dirigência para recapitulação, porque Não. tem recapitulação aqui, né? Não, sim. Não, aí, porque eu estou recordando... Sim, então, aí, no meu entendimento, talvez, né, o autuante, ele inseriu um elemento novo em sua manifestação no AIM, tá? Como julgador, eu poderia corrigir né, uma auto-infração para fazer constar a cobrança por solidariedade. Então, e como haveria prejuízo da defesa contra o item 1, então eu anulo a decisão primeira instância contra esse item 1 para que seja aberto novo prazo para a defesa. Relativamente ao item 1 só. Tá? Aí não abriria, então, seria assim, para pagamento com desconto. Isso. Abriria prazo também, tá? Mas o fundamento é um pouco diferente da doutora Maria Anselma. Tá, entendi. Entendeu? Porque ao ele colocar esse ponto na sua manifestação, né, é o dizer dele, do próprio autuante. Né? Então, é um elemento novo no auto. Ele colocou, né, então você tem que dar oportunidade para nova defesa ou pagamento com desconto, contra esse item 1. Tá? Os demais doutora itens já Luciana... estão em julgado, né? Oi? Os demais itens já estão transitados em julgados. Não, os demais itens ainda estão em julgamento, talvez. o motivo pelo qual eu sobrestei, doutor Paulo. Eu deixei sobrestado. Eles estão em julgamento ainda? Porque o recurso de ofício, a decisão primeira instância foi parcialmente procedente. Isso. A parte do recurso de ofício está transitada. Né? A própria representação fiscal falou que não ia entrar com recurso especial. Então, ficou em discussão só a parte do recurso ordinário. Né? E tem uma parte do recurso de ofício que é em relação ao item 1. Então, eu vou talvez fazer o seguinte, se me permitirem, né, eu poderia fazer uma preferência agora, só que está um pouco confuso. Né? Eu acho que talvez seja melhor pedir vista só para escrever com mais calma. Eu acho que é mais prudente, presidente. Tá? Porque aí eu vou citaria aqui a parte de ofício, já foi transitada, né? Deixar um pouco mais claro, né, a situação dos autos no voto. Tá? Então, eu acho Perfeito, presidente. Eu acho que vou pedir vista só para poder escrever com mais calma, né? Porque precisa olhar o processo com um pouco mais de detalhe para escrever, né? E numa preferência, às vezes, pode ser que escape alguma coisa. É que eu tinha até ficado em dúvida em relação a isso, porque no voto da doutora Maria Anselma, ela menciona que o recurso de ofício seria analisado. E então, ele já transitou
Mas, O que se me permitir, eu o que vou pedir retornou vista. foi só o ordinário. Tá? Então, se me permitir, eu vou pedir vista, né? Para poder escrever com mais calma. Sim, presidente, é totalmente compreensível, claro. E é um processo realmente bem longo mesmo, exige muita análise dos documentos ali que foram juntados mesmo. Tá bom. Então, eu vou pedir solicitar vistas para poder escrever com mais calma. Então, doutora Patrícia, o processo é sair em vista e retornar oportunamente. Perfeito, senhor presidente. Eu agradeço e um bom dia a todos. Bom Bom dia, dia, obrigado. doutora. Obrigada. Muito bem. Passar para o processo de Companhia Siderúrgica Prada é um recurso ordinário. Relator doutor Alexandre, a protesto por sustentação oral, mas o patrono não está presente. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Alexandre. Já é possível disponibilizar o voto? Ok, presidente, só um minutinho. Eu acho que já está disponível. Muito bem. Só, doutor Alexandre, aqui no, digamos assim, na ementa, né, faltou recurso ordinário conhecido e negado provimento. Faltou uma letra aqui. Ah, tá. Faltou o E do provimento. Só um minutinho. Tá, vou habilitar a edição do voto. Acho que está corrigido. Ok. Então, o doutor Alexandre nos apresenta os autos? Ok. Aqui é caso de recurso ordinário da contribuinte, em fase de decisão de primeira instância, que foi proferida pela unidade de julgamento de Sorocaba, julgou procedente o auto de infração. A empresa foi notificada do auto de infração, prestou defesa, o julgamento foi cometido de diligência, inicialmente, pelo julgador tributário, para que o núcleo fiscal de cobrança confirmasse o recolhimento dos valores referentes ao item 2 do AIM. E o núcleo de cobrança confirma as folhas 905 e 907 que o recolhimento feito pela contribuinte de R$ 11.923 era suficiente para a liquidação do item 2. Então, aqui em julgamento, apenas os itens 1, 3 e 4 do auto de infração. No item 1, ela é acusada de deixar de pagar ICMS nos períodos de 2017 e 2018, apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509, por falta de lançamento de notas fiscais de entrada. Nos itens 2 e 3, são multas regulamentares, também pela falta de escrituração de notas fiscais do ano de 2017 e 2018. Item 3, de operações tributadas, e no item 4, de operações não tributadas. O julgamento foi convertido em diligência mais uma vez para confirmação de alegações da contribuinte de que 4 notas fiscais tiveram a compra cancelada, e em diligência o AFR autuante confirma que essas notas fiscais não fizeram parte desse auto de infração.
A contribuinte se manifestou novamente, falando que era apenas uma amostragem, e aí indica outras notas fiscais que teriam sido escrituradas posteriormente ao início do trabalho fiscal. Então, foi proferido decisão de primeira instância administrativa, reconhecendo a extinção do item 2 e julgando procedente o item 1 e parcialmente procedente os itens 3 e 4, por conta de correção da taxa de juros. No recurso ordinário, a contribuinte alega ilegalidade do levantamento fiscal e do arbitramento de valores realizado pelo FR atuante, e na ocorrência do fato gerador de CMS, em razão da entrada de bens, por entender que não é contribuinte de operação, falta de prejuízo ao erário, em razão de ter escriturado as notas fiscais a destempo, cancelamento das multas, por não ter agido com dolo, fraude e simulação, questionamento da multa, né, por entender com confiscatória, e o cálculo da multa. Pede cancelamento do AIM e protestou por sustentação oral. Eu vou ao meu voto. O recurso ordinário da contribuinte tempestivo deve ser conhecido por preencher os requisitos legais para tanto. Em análise desse julgamento, apenas os itens 1, 3 e 4 do auto de infração, tendo em vista a extinção do item 2, já confirmada pelo Núcleo Fiscal de Cobrança da Delegacia Regional Tributária da Capital, folhas 905 e 907. A primeira alegação recursal se refere à suposta ilegalidade do levantamento fiscal e do arbitramento de valores realizado pelo FR autuante, que teria deixado de apurar em loco as operações, e optou por partir da presunção de ter ocorrido falta de pagamento do imposto, mas afirma não ter ocorrido omissão de operações de saída. Alega contribuinte que as entradas não escrituradas teriam reduzido o valor de CMS recolhido e que o fisco cobra imposto referente a operações de entrada não escrituradas, imposto que não seria devido. Sem razão, contribuinte e suas razões recursais. Vejamos. Por meio do levantamento fiscal realizado pelo FR autuante, foi detectada a existência de diversas notas fiscais referentes a operações de aquisição de mercadorias ocorridas nos anos 2017 e 2018, e que não haviam sido regularmente escrituradas para contribuinte, dando origem à acusação do item 1 do auto de infração. Veja, foram levadas em consideração informações prestadas pela própria contribuinte em sua EFD, e também por mensagens de e-mail encaminhadas ao FR autuante durante o trabalho de fiscalização, folhas 724 731. Assim, constatada a falta de registro de operações de entrada de mercadorias e não havendo tais mercadorias em estoque, partiu o FR autuante da presunção prevista em lei de terem ocorrido posteriores operações de saída de mercadorias tributadas que não foram comunicadas ao fisco. Trata-se de presunção legal prevista nos artigos 509 e 509-A do regulamento e também nos artigos 74 e 74-A da Lei 6374, que eu transcrevo aqui a seguir. Só a leitura do 74A, presume-se ocorrência de omissão de operações, prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto, nas seguintes hipóteses: existência de entradas de mercadorias não registradas. Sigo no meu voto. Trata-se, por óbvio, de presunção legal que poderia ser afastada mediante a apresentação de provas de que as irregularidades encontradas pelo fisco ou não existiam ou poderiam ser justificadas por documentos hábeis a esclarecer a origem das diferenças encontradas. Poderia a contribuinte, por exemplo, ter demonstrado e comprovado por provas que as mercadorias constantes dos documentos fiscais não escriturados ainda se encontravam em seu estoque de mercadorias, mas tal prova não foi por ela produzida. Na prática, a contribuinte confirma a ausência de escrituração das notas fiscais, inclusive em e-mails que foram encaminhados ao FR autuante durante a realização dos trabalhos de fiscalização, e em suas razões recursais apenas cuidou de atacar a legalidade do procedimento adotado pelo FR autuante, mas o fez, como dito, acima, sem trazer subsídios materiais que pudessem macular a validade da apuração realizada pelo fiscal. Não prospera, do mesmo modo, o argumento recursal de inocorrência do fato gerador do imposto em operações de entrada de mercadorias, em razão das notas fiscais eletrônicas de entrada que deixaram de ser escrituradas nos anos 2017 e 2018. Pois não trata o item 1 da cobrança de imposto incidente na operação de venda de tais mercadorias à contribuinte autuada. O imposto exigido no item 1 decorre do fato de que as mercadorias adquiridas pela contribuinte e não escrituradas regularmente nos anos de 2017 e 2018 levam à presunção de terem ocorrido posteriores operações de saída de mercadorias tributadas e que também foram ocultadas ao fisco em razão do não registro das respectivas entradas. É dessas posteriores operações de saída que se cobra o imposto exigido no item 1 do auto de infração. Repito que não foram apresentadas pela contribuinte provas hábeis a desconstituir o trabalho fiscal, referente ao item 1, escurado na presunção legal
de que as diferenças apuradas por meio de levantamento fiscal resultaram na omissão de posteriores operações de saída de mercadorias, realizadas sem o pagamento de imposto. Nada a corrigir no trabalho fiscal neste particular, devendo ser mantida a acusação do item 1 do auto de infração. O contribuinte segue seu recurso informando que as notas fiscais atuadas, tanto no item 1 quanto dos itens 3 e 4, foram escrituradas a destempo, e que tal providência permitiria o cancelamento do auto de infração por ausência de lesão ao erário, por não terem sido por ela praticados atos de sonegação de impostos ou de apropriação indevida do crédito ICMS, e que não praticou atos eivados de dolo, fraude ou dissimulação. Ocorre que a referida alegação, na prática, apenas confirma a materialidade da acusação fiscal de ter ocorrido a ausência de escrituração de documentos fiscais, escrituração que apenas foi regularizada nos meses de julho e agosto de 2021 pela contribuinte, folhas 872/880, e em momento posterior ao do início do trabalho fiscal, como se vê da OSF, número 0131910/2020, emitida em 14/7/2020 e devidamente recebida pela contribuinte em 2 de setembro de 2020, folha 732. Motivo pelo qual correta a decisão de primeira instância quando afirma que a escrituração a destempo não permite cancelar as penalidades aplicadas, isso porque a espontaneidade da contribuinte estava interrompida nos termos do artigo 533.1 do regulamento, mantidas, portanto, as exigências dos itens 3 e 4. O questionamento recursal da multa por entender confiscatória não pode ser acolhido por exigir afastamento de aplicação de artigos da Lei 6374 ainda vigentes, medida vedada pelos incisos 1, 2 e 3 do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Eu transcrevo a seguir. O questionamento da forma de correção e atualização da multa aplicada também não pode ser acolhido nesse julgamento, em razão do teor da súmula 13 desse tribunal. Súmula que tem caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do Tribunal de Depósitos e Taxas, conforme artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Embora não possam ser acolhidos nesse julgamento os pedidos de afastamento das multas que foram formulados pela contribuinte em seu recurso, cumpre mencionar que no dia 13 de 10 de 2023 foi sancionada pelo Governo do Estado de São Paulo a Lei 17.784 de 2023, cujo objetivo é incentivar a autorregularização de contribuintes que estejam em situação irregular perante o fisco, permitindo que dívidas tributárias sejam quitadas com maiores prazos, maiores descontos e novas possibilidades de pagamento, benefícios que alcançam, inclusive, casos que ainda se encontram em discussão perante os órgãos de julgamento da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, cabendo aos contribuintes analisarem, caso a caso, as vantagens e a possibilidade de regularizar a sua situação perante o fisco nos termos da referida lei. Nesses termos, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário, mantendo-se a decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto. Agradeço, doutor Alexandre. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Companhia Metalúrgica Prada foi conhecido e não provido nos termos do voto do doutor Alexandre. Passar para o processo de Microtour Transportadora Turística Limitada, recurso de ofício, relator doutor Paulo Maceta. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Não, aqui é um recurso de ofício, então é doutor Luciano. Um momento só. Doutora Luciana, qual que é o documento da doutora mesmo? Eu vou mandar aqui no chat. Ah, tá.
Muito bem, Dr. Paulo nos apresenta os autos. Bom dia. Eu vou. Acho que já está registrado o meu voto. Talvez tenha alguma alteraçãozinha mínima, então eu já vou partir para ele, depois eu registro no final. Eu vou pular o relatório, é bem simples, né? Eu vou passar no item 15 do voto. É um recurso de ofício, decisão de primeira instância, que cancelou parcialmente os itens 1 e 2 do AIM, pois o autuado apresentou documentos que comprovariam a isenção de parte dos serviços de transportes autuados. A isenção se basearia no item 1 do artigo 78 do anexo 1 do RICMES. O autuado apresenta as folhas 918 e 945, documentos que comprovam a isenção das operações às quais os documentos são relacionados. A própria auditora fiscal autuante, em sua manifestação fiscal, explicita os documentos apresentados e que tais documentos comprovariam a isenção de parte do valor autuado. Aqui eu transcrevo o trecho, vou só para a parte grifada, em que ela fala que da análise dos documentos apresentados, da documentação apresentada, o contribuinte comprova, de fato, possuir os requisitos necessários para a utilização do benefício fiscal para as prestações de transporte realizados cujos contratantes correspondem aos informados acima. Correta análise da fiscalização, pois tais contratos e declarações têm o condão de indicar a isenção do item 1 do artigo 78 do anexo 1 do RICMES para as notas fiscais das operações com os contratantes indicados. Foram refeitos os DDFs, que foram trazidos aos autos pela auditora fiscal atuante, folha 976. Assim, correta a decisão da primeira instância ao cancelar parte dos itens 1 e 2. Ante exposto, conheço o recurso de ofício e ele nega o provimento. Assim que eu voto, presidente. Agradeço ao Dr. Paulo Maceta. Vamos só Aguardar o registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciando a votação, recurso de ofício da Cefaz no processo de Microtour Transportadora Turística Limitada foi conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Paulo. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 26 de outubro de 2023. Agradeço a presença de todos. Pediria para o Jailson encerrar a gravação. O Jailson ainda não encerrou a gravação.